O curso de agronomia completa 40 anos em Dourados. É um curso que tem uma história muito bonita. A começar pelo prefeito, ex-prefeito José Elias Moreira. Tem uma história muito bonita com relação à vinda do curso Dourados, porque não foi, a exemplo de outras conquistas de Dourados, não foi uma conquista fácil, né, Zé Elias? Sem dúvida nenhuma, nós, que podemos dizer douradenses já, né, porque vim para cá menino, criança, e eu pude assistir em 1954, um movimento muito grande da população de Dourados, com o embaixador Lincoln Gordon dos Estados Unidos, quando o governo americano criou a Aliança para o Progresso e Dourados foi escolhido como município modelo. Então, a população de Dourados, naquela oportunidade, pedia ao embaixador que criasse aqui em Dourados uma faculdade de agronomia. E houve um grande movimento nesse sentido. Mais tarde, em 59, o ex-presidente Jânio Quadros desceu aqui na cabeceira, porque o aeroporto era ali, numa chuva muito grande. A população de Dourados entregou com 54 assinaturas das lideranças da época ao presidente, depois eleito presidente Jânio Quadros, o pedido para que ele criasse uma escola de agronomia em Dourados. Então, essa escola nasceu desde a sua origem de produtores, de agricultores e da parte do comércio de Dourados, enfim, aqueles que comandavam a política na época já faziam esse movimento. Na minha proposta de candidato a prefeito de Dourados, eu coloquei que eu iria trabalhar para a implantação, porque com esse movimento todo, Pedro Ocean, governador, houve uma negociação com o governo no orçamento e nós tínhamos um deputado estadual de Dourados, o nosso saudoso amigo e que inclusive doou 50 hectares para essa área, o Celso Amaral. O Celso negociou e o Pedro Ocean criou por lei a Faculdade de Agronomia em Dourados. Vieram os recursos, criaram o CEUD, que fica na parte da cidade aí, né? Como sendo ali um início. Lá tinha uma placa, escola de agronomia, essa coisa toda. Mas naquele prédio não daria para funcionar uma escola de agronomia, sobretudo dentro da cidade. Aí eu, com a minha proposta de trabalhar para implantar a Faculdade de Agronomia, nós encontramos uma dificuldade muito forte, porque o reitor, que era em Campo Grande, queria levar o curso de agronomia para lá. Aí foi difícil, foi uma guerra danada, ficou parecendo Dourados contra Campo Grande contra Dourados. Não era. Nós queríamos reivindicar uma coisa que vinha um sonho de muitos anos pedindo para cá essa faculdade. E com todo esse trabalho, ganhei as eleições, nomeei uma comissão sob a presidência do saudoso José Cerveira, era meu vice, foi presidir, junto com Luiz Antônio, Lori Gressner, Luísa Vasconcelos, Chio e alguns outros que eu não me lembro aqui no momento. Eram uns 8 ou 10. Esse pessoal fez um projeto de trabalho, foi visitar todos os conselheiros que tinha no Mato Grosso, de Rondonópolis, de Cuiabá, de Aquidauana, de Três Lagoas, enfim, pedindo o apoio, porque o reitor estava contra, mas ele tinha que submeter ao conselho. Então, por aí, fizemos um trabalho e nós tivemos a maioria desses votos dentro desse conselho. Mas eu fui fazer a parte de Brasília. E de lá de Brasília, junto com o Rangel Reis, que era o ministro da divisão do Estado, esse ministro trabalhou junto com o Ney Braga, que era o ministro da Educação. E aí um dia ele me chamou lá, para ser curto, porque essa história é bem longa, me chamou lá e disse para mim, olha, daqui a 20 dias o presidente Geisel vai assinar a divisão do Estado. Quero mostrar o decreto para você. Quem fez foi o Ministério do Interior. Então tá lá, fica criado o Mato Grosso do Sul.
fica federalizada a Universidade Estadual, com a implantação da Escola de Agronomia em Dourados. Pronto. Eu tenho esse documento. Você Tenho. foi diretor, ele tem o documento. Então, por aí, eu fiquei quieto, pediu que eu não falasse, esperei o presidente, no dia 11 de outubro, né, assinar, e Dourados não fui eu, foi uma luta de um grande tempo, eu apenas coordenei um trabalho na parte final, mas ganhamos essa, hoje, Escola de Agronomia, mais tarde Universidade Federal, e ainda o Ney Braga, quando me indagava, mas o senhor quer uma escola lá, e o senhor não está... o senhor está com 100 hectares, o senhor não está mal intencionado querendo uma universidade lá? Eu falei, é bom sonhar, ministro. Campinas tem Unicamp, Londrina, no seu estado, tem universidade. Por que Dourados um dia não poderá sonhar com uma universidade? Nós temos duas, públicas, sem contar as outras, né? Por aí o resto da história, os outros poderão, inclusive, contar. Professor Edgar, falando um pouquinho, depois do que o Zé Elias contou aí, é uma história longa, mas que o senhor escreveu, inclusive, um livro e se aprofundou nessa história aí. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse livro contando essa história, na verdade eu devo ao Zé Elias e mais a duas outras pessoas que nós, há exatamente 10 anos atrás, comemorando os 30 anos do curso, resolvemos homenagear. A Faculdade de Ciências Agrárias resolveu homenagear aquelas pessoas que no começo tinham dado apoio ao curso, e o Zé Elias era um deles. Fizemos uma festa, enfim, tal, e cada um dos homenageados foi lá na frente e falou o que tinha que ser dito. E o Zé Elias, na fala dele, olha, vocês podem observar, quando vocês entrarem no CEUD, lá tem uma placa que diz o seguinte, Faculdade de Agronomia. Mas não deu outra. Eu terminei o curso, aquela tarde, reunião, eu passei no CEUD. Não tinha placa, mas tinha um pedacinho esmerilhado. Aí eu fui atrás dessa história. E aí é que eu te falo hoje, que na verdade foi a maior e melhor surpresa que eu tive com relação à universidade. A agronomia, na verdade, sem a participação do Zé Elias, com essa coisa aí em 76, 77, 78, não teríamos tido a implantação dela. Mas, na verdade, a agronomia começou muitos e muitos anos antes, e quem iniciou, deu o pontapé inicial, foi o presidente Getúlio Vargas. Por incrível que pareça, final da década de 40, 48, 49... 43. O que o Getúlio Vargas fez? Nós tínhamos problema de invasão, especialmente de paraguaios tomando área nossa. O presidente Vargas resolveu montar 5 projetos de reforma agrária no Brasil. E o nosso, da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, foi um desses 5. E o objetivo era tomar conta do nosso estado. Tínhamos algumas empresas grandes, como a Mate Laranjeira, que ocupava praticamente o estado todo, né? E o presidente Vargas criou a nossa Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Um pessoal vindo de fora, completamente de fora, que não conhecia o clima nosso, o solo nosso, nada nosso. Conclusão, esse pessoal veio para cá, com o apoio da igreja e de alguns órgãos, como maçonaria, enfim, pedir apoio. Apoio em que termos? Nós queremos saber como plantar aqui, o que plantar aqui. E esse povo, os nossos agricultores de outrora, que na verdade foram os grandes responsáveis por nós termos a agricultura que nós temos hoje. Depois deles é que vieram todo mundo. Esses agricultores começaram uma luta pedindo um curso na área de ciências agrárias. E isso veio. Começou a participação dura do nosso finado Celso Amaral, um batalhador incrível, incansável, e em função disso se conseguiu dinheiro para se implantar primeiro o conjunto de prédios que era do CEUD, que na verdade não era do CEUD. Todos aqueles prédios foram construídos para lá ser implantada a Faculdade de Ciências Agrárias, que era o sonho dos agricultores da Colônia Agrícola Nacional de Dourados e do
do loteamento agrícola de Itaporã, eu não me recordo o nome dele hoje, porque foram dois projetos de reforma agrária grande, a colônia agrícola e a colonização que deu origem a Itaporã. Os prédios foram, com apoio dos políticos da época, construídos para ser implantado a faculdade de agronomia. E tem lá, faculdade de agronomia. 2 meses depois, começo de 78, se implantou 3 outros cursos, menos agronomia. Só depois de 10 anos, com a participação penais mesmo, do Zé Elias e da comunidade nossa, é que nós conseguimos implantar agronomia em 1978. Eu cheguei em 79, eu peguei o bonde andando já, né? Mas a história eu não conhecia, eu não sabia. Eu vim saber só 10 anos atrás. E é uma tristeza isso, porque eu não conhecia, o povo de Dourados não conhece a história. A agronomia, portanto, foi a responsável pela, hoje, o FGD, e eu te digo um pouco mais ainda. Ela foi o embrião de todo o ensino superior nosso. Exatamente. E outro dia eu vi um dado que, para mim, assim, é muito importante. No Brasil, aproximadamente a relação de população para um doutor é de aproximadamente 10 a 12 mil pessoas para um doutor. Em Dourados, a relação é de 500 e poucas pessoas para um doutor. É o centro brasileiro que tem mais doutores por área. Conversar com o Bruno também. O Bruno é o presidente da IAGRAN, que é a Associação dos Engenheiros. Está comemorando esses 40 anos. Para a associação é algo maravilhoso, né? Exatamente. A nossa associação, ela também foi criada em 77, né? Seu Zé Elias é um dos fundadores, num grupo de amigos dele, e também foi o boom, né, para a criação desse vários ex-presidentes da associação ou participaram como professores dentro da universidade, do curso de agronomia, né, ou foram até ex-alunos, né. Nós temos alguns, por exemplo, o Bruno Tomazini, que ele tem uma empresa, o Anjo Lajala, que é bem conhecido aqui na cidade, o próprio que é presidente do CREA-MS, que é o Dirce Freitag, também egresso da 7ª turma, né, de agronomia, né? Então é muito importante, tanto para a IAGRAN, para mim, que sou funcionário, né, sou técnico de laboratório de fitopatologia e ex-aluno da universidade, é muito importante a IAGRAN estar participando sempre nessa comemoração de 40 anos. Nós estamos nessa comissão organizadora já há aproximadamente um ano, né, para que traga essas histórias, né, e que também tenha essa parte festiva com os próprios ex-alunos. Hoje o curso, segundo a professora Paula, mais de 2.000 alunos já formados, né? Então é muito importante a Associação de Engenheiros Agrônomos estar presente. Professor Guilherme, a gente depois, vindo lá do Zé Elias para cá, chega aqui na ala jovem da IAGRAN, vamos dizer assim, né? Tem muita história para contar e muito para se comemorar, né? Sim, esse ano a gente faz 40 anos de faculdade, né? Eu estou aqui em Dourados faz 10 anos apenas, né? E agora na direção nós estamos com esse grupo que o Bruno falou, organizando esse evento dos 40 anos. Já tenho um ano de trabalho e agora até setembro nós deixamos bem pronto a comemoração. Isso vai acontecer a partir de setembro, então? Provavelmente início de setembro vai ser esse nosso evento festivo. Tá certo. Eu, para fechar, vou conversar aqui com o Zé Elias. Zé, vou dentro de tantas histórias com a sua participação aqui em Dourados. Valeu a pena ter brigado tanto por esse curso de agronomia, que é uma paixão particular sua? Sem dúvida nenhuma, Antônio Carlos. Eu que cheguei em Dourados, eu tinha 17 anos. Dourados, a cidade, em 58, tinha 6.000 habitantes. A região, que ia até Naviraí, Mundo Novo, tinha 25. Eu pude ver crescendo toda essa pujança e fazendo escola agrícola no estado de São Paulo, em Pinhal. Eu sonhava em fazer um curso de agronomia, mas aqui nós não tínhamos. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, me formei lá. Quando voltei para cá, pude participar junto com a coletividade de Dourados, junto com a Câmara de Vereadores, que ali não tinha adversários, era todo
um grupo fechado para trabalhar pela cidade. A prova disso, abrindo um pouquinho isso, eu quero dizer do grande trabalho que nós fizemos, porque da Câmara de Vereadores de Dourados, daquela época, saíram 5 candidatos a deputado estadual e foram eleitos. Dourados tinha 5. Com esses 5 e mais 10 que nós trabalhamos na região, no momento em que houve a Constituição do Estado, nós exigimos que a Universidade Estadual viesse para Dourados, já que a Federal estava em Campo Grande. E aí nós tínhamos a maioria na Câmara de Vereadores, nós devemos isso a um amadurecimento político que tinha, porque eu só fiz 4 vereadores e 9 era contra. Mas nunca tive um projeto rejeitado. E falo isso, os douradenses me conhecem, sabe? Nenhum vereador naquela época, durante os 6 anos que nós administramos Dourados, jamais me pediu um vintém a favor próprio. Queria saber das coisas para a nossa cidade. Está aí um ganho da Universidade Estadual. É o único município no Brasil que uma rua, uma avenida, de um lado é a Universidade Estadual, do outro é a Federal. Então, isso é uma prova do trabalho político sério que se realizou naquela época.